you and I both know, boy, that's a bogus excuse. I guess sometimes it's good though for an open rebuke. If you gon' hate me, you can hate me, boy, for quoting the truth. Yeah, you ain't the only one that ever had it hard. Now you ain't the only one on the battlefield that got scars. You ain't the only one that ever doubted God, then found there was a God. I'm lost without you, God. I say a prayer for the doper with the pistol. I pray he makes a change and one day he gets to live. I say a prayer for the one that's feeling bitter. Christ offer forgiveness and redemption to the sinner. Got his mind made up, dope weighed up, sack up on the digi with the strap laid up. He been locked up all his life, he no longer caged up. He out here paper chasing, got a cheese saved up, yeah. He in the fast lane with the liquor Mac bang. You disrespect him, he make war, get your last name. If you think money is everything, you a dummy. Soon as they start jumping, they running when bullets coming. He got a Bible, but he never did open it up. Didn't get to read it, cause the OGs done loaded him up. He got a Bible, but he never did open it up. Didn't get to read it, cause the OGs done loaded him up. And it don't matter if you sleeping with your vest on. Keep drinking red rum and you could be the next one. They let the dead bury the dead and come follow him. It's crazy cause the Lord keeps on calling him. Keep calling him. You ain't the only one that ever had it hard. Now you ain't the only one on the battlefield that got scars. You ain't the only one that ever doubted God, that found there was a God. I'm lost without you, God. Say a prayer for the dope boy with the pistol. I pray he makes a change and one day he gets to live. I say a prayer for the one that's feeling bitter. Christ offer forgiveness and redemption to the sinner. Yeah. I see murder everywhere, people hurting everywhere. I see churches everywhere, but ain't nobody. Glória a Deus, aleluias, aleluias. Eu quero louvar a Deus primeiramente aí, né, pela sua vida, né, que está nos acompanhando na nossa primeira live do ano de 2022. Eu, Mano Dentinho, né, o Mano Theo não pôde estar aqui hoje, porque a esposa dele não está bem, mas que Deus abençoe tua vida poderosamente, Mano Theo, tua esposa, tua família, em nome de Jesus. E aí, Mano Dentinho, como é que tá esse ano 2022? É isso aí, está iniciando, né? Graças a Deus, e com certeza vai ser um ano abençoado. Opa, deixa eu só baixar o monitor aqui. Amém? É isso aí. Mas tenho certeza que Deus vai estar cada dia mais abençoando, né? Não nossa vida, mas toda a vida dos ouvintes aí que vão estar na sintonia. Graças a Deus estamos em pé. Passei também por essa doença aí, né? Tá ligado, pandemia, né? Infelizmente passei, mas graças a Deus estou de pé aí. E louvado seja Deus. E dizer que até que a vacina funciona, né? Graças a Deus, né? Tá funcionando aí. Tá funcionando, graças a Deus. Glória a Deus. E tenho certeza que esse início de 2022 aí, a primeira live aí, tenho certeza que vai ser canal de bênção para muita vida. Muita gente vai passar por aqui. Você que tem um ministério, você que é pastor, quiser dar uma mensagem, né, aqui na nossa live, esteja bem-vindo, né? Porque esse lugar aqui é para isso mesmo, amém? Exatamente, é isso mesmo. Se você que está aí, está nos acompanhando, quiser compartilhar o seu ministério, quiser compartilhar o testemunho, né? Você é o nosso convidado aí, venha compartilhar o que Deus fez e está fazendo na sua vida. Eu creio que muitas vidas serão tocadas, serão alcançadas através do teu testemunho. Em nome de Jesus. Amém, isso aí. E evangelismo na quebrada é isso aí, né, mano Ricardo? É isso mesmo, né? Que estamos aqui para divulgar o evangelho de Cristo, né? Amém. Da forma mais simples que a gente tiver para divulgar, mas a gente vamos usar que divulgando o evangelho. Amém. Não é divulgando o homem, não, divulgando o evangelho. Glória a Deus. Mano, eu quero aqui, deixa eu só ver a minha colinha aqui, agradecer, né, os pessoal que está nos apoiando para que essa live venha acontecer, que está aí o Manela Music aí, do Mano Dentinho. Se você aí tem um som, quer gravar, tem um sonho de gravar o teu som, né, de produzir o teu som, tá aqui o Mano Dentinho, o Manela Music. Entre em contato com o Dentinho, com o Mano Dentinho aí, que o Mano Dentinho aí vai estar realizando esse sonho aí com você, em nome de Jesus. Né, Mano Dentinho, quiser passar seu contato, Mano Dentinho? Amém. Aí, 984-531971. Repetindo, 984-531971. Amém? E lembrando aí também, mandando um salve aí pro Marcelo Durões. É nóis. Aí sim, meu irmão. Marcelo Durões aí, esse mano você também é um vaso aí do Senhor aí, né, que tem vários sons aí tremendo aí, viu, mano? Pode falar.
eu quero agradecer também aqui a RL Sport. RL Sport aí é uma loja que está iniciando na cidade de Londrina, que está nos ajudando, está nos apoiando. O que ela vai fazer? Ela vai presentear você que vai nos acompanhar durante neste ano aí, né, das nossas lives, e estiver comentando, compartilhando aí, a gente vai estar presenteando um seguidor aí, uma pessoa que estiver acompanhando, estiver interagindo com a gente, com a live, né, compartilhando, a gente vai estar presenteando. Eu quero aqui mostrar aqui o que ele mandou, né, tá aqui. Tá aqui um presente, né, que eu quero tirar aqui, vou te mostrar. Sempre vai ter aqui. Quer que eu mostre aí? Faz favor aí, mandentinho. Vai ter uma camisa, né, aí, pra você que nos acompanha, você que estiver aí interagindo com a gente, mandando mensagem, estiver compartilhando também, a gente vai estar presenteando. A gente vai sortear, na verdade, esta camisa toda a live. Em nome de Jesus. Então corra aí, comente, compartilhe aí e seja abençoado aí com essa camisa aí. Compartilhe bastante, porque, né? Compartilhe bastante, modo público aí, para que o reino do Senhor se expanda, né? Possa encontrar muitas almas por aí, em nome de Jesus. Amém. E lembrando também que, além de compartilhar, né, bota o som na caixa aí bem alto aí, né? Isso aí. E bota aí, porque vai tocar muito som aí, muito som abençoado, graças a Deus. E falar em som, Mandentinho, tem um som aí? Opa. É o cabo aí. Tem um som aí? Tem. Soltar? Nós toca aqui. Vamos adorar o Senhor aí. Amém. Né? Em nome de Jesus. Quanto mais o problema aumentar pelo mar, vou passar. Quanto mais o problema aumentar pelo mar, vou passar. Quanto mais o problema aumentar pelo mar, vou passar. Quanto mais o problema aumentar pelo mar, vou passar. Quanto mais o problema aumentar pelo mar, vou passar. Quanto mais o problema aumentar pelo mar, vou passar. Esse é o lema, só os fortes é que vencem. Se mantém firmes e segue adiante à frente. Tropeça e cai, mas levanta e vai que vai. O passado já passou e não olha para trás. Não, ser forte e corajoso, minha frase predileta. Exemplo dela, mãe solteira na favela, que bate forte e estala no seu som. Que se vê nela, dá um salve e erga a mão. Sempre na humilde, mas sem deixar brecha. Sempre um valente que o problema atropela. O mar vai se abrir, vamos juntos pro lado de lá. Mas quem não é pela igualdade vai ter que ficar. Manda um salvão, convoca toda a nação. Norte, sul, leste, oeste, prepara o esquadrão. O povo dark clame, passa mal veneno. Procura solução se arriscando no estrangeiro. Nunca desista na luta por um mundo novo. Antes persista que a vitória é de nós todos. A esperança fala alto e representa mais. A soma representa o povo que grita paz. A vida é uma escola onde vive se aprendendo. Nunca se forma, mas ganha conhecimento. E com ele é bem mais fácil o problema a enfrentar. E se o mar não se abre por sobre as águas, eu vou passar. Quanto mais o problema aumentar pelo mar, vou passar. Quanto mais o problema aumentar pelo mar, vou passar. Quanto mais o problema aumentar pelo mar, vou passar. Quanto mais o problema aumentar pelo mar, vou passar. Vai seguir em frente e sem olhar pra aquilo que ficou. Aos inimigos na ativa, amigos, muito amor. Só com a força coletiva nós é capaz em nossos planos alcançar a tão sonhada paz. A busca pela terra prometida continua. Não me interessa onde, igreja, cadeia ou na rua. Vai seguir firme, problema é só um detalhe. E enfrentar é o que liga. Combate, um bom combate, muita calma. Os guerreiros são eternos. E pra corrente da história formamos mais um elo, se me entende. Junte-se com a gente. Quanto mais elos, maior e mais forte a corrente. Reversível, consequência traz a escolha errada. O mar já tá aberto, mas não são todos os que passam. Revolução, sorte pra quem é contra. O time é forte, na melhor fase se encontra. Tipo um forte guerreiro, lutador inabalável. Atravessar o mar, 100% tático ou se entregar. Por achar que não é forte o bastante,
se lamentar por não ter sido perseverante. A vida é mesmo um oceano aí, eu tô ligado. E uma pá de tempestade vem pra afundar o barco, mas firme em terra seca, vamos que vamos passar. E mesmo se os problemas aumentar, eu não vou parar. Quanto mais o problema aumentar pelo mar, vou passar, vou passar. Quanto mais o problema aumentar pelo mar, vou passar, vou passar. Quanto mais o problema aumentar pelo mar, vou passar, vou passar. Quanto mais o problema aumentar pelo mar, vou passar, vou passar. Quanto mais o problema aumentar pelo mar, vou passar, vou passar. Quanto mais o problema aumentar pelo mar, vou passar, vou passar. Quanto mais o problema aumentar pelo mar, vou passar, vou passar. Quanto mais o problema aumentar pelo mar, vou passar, vou passar. Vou passar, 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 vou passar. Glória a Deus. Aleluias. Glória a Deus. Isso aí. É isso aí. Esse som aí foi o... Opa, sempre o meu aumenta demais, não sei porquê. Ao vivo é assim mesmo. Ao vivo. Esse som aí é da Soma, lá de Campinas. O irmão Vudani, Chocolate e DJ Weist. É isso aí. Amém. Salve, salve. A Soma. Soma da hora, hein? Opa. É assim mesmo. É ao vivo, meus queridos. É a primeira live do ano, em nome de Jesus aí, né, que vai vir toda semana, toda sexta-feira a gente vai estar aí ao vivo em nome de Jesus aí, compartilhando com vocês algo que o Espírito Santo colocou em nosso coração. Não manda, Netinho? É isso. Glória a Deus. É isso aí, meus queridos. Eu quero aqui mandar um salve aí pros manos aí do grupo do Evangelismo na Quebrada aí no WhatsApp aí, todos que estão lá no grupo lá. Deus abençoe a todos aí em nome de Jesus. Glória a Deus. E mandando um salve aí, ó, você que consegue ler bastante aí, ó, tem bastante salve aqui, hein? Glória a Deus. Vamos começar. Vamos por aqui primeiro. Mano Reinaldo, é isso aí, Deus abençoe. Amém. A sua vida também. Amém. Mano Reinaldo, aqui o mano Edivaldo José Bezerra mandou a nota aí. 10. Edivaldo, Deus abençoe a tua vida grandemente, Edivaldo. Você é meu cunhado. E também tem o Júnior Rodrigues. Amém. E aí, jovem? Na paz do Senhor, graças a Deus aí. Falta só visita aqui também. Já falei pra você que está convidado aí, viu, Júnior? Também tem o Cris Quizado. É nóis, Cris. Ô, Cris, manda qual cidade que você está aí. Eu sei que você está ouvindo, não no Brasil, mas fora do Brasil. Aí, Amém? ó. Pra você ver como é que a ferramenta é tão importante, a internet, né, irmão? Que a ferramenta a gente pode alcançar muitas vidas, cara. Não somente aqui em Londrina, mas a gente possamos alcançar também em outros países, cara. Olha, Amém. que bênção. E esse também não posso esquecer, hein? Do meu saudoso reverendo Antônio Barbosa, que está lá em Portugal. Portugal. Ah, Antônio nós, Antônio. Ô, é abençoado, hein? Ele Glória a tinha Deus. uma igreja ali na Igreja Salém Cruz, lá em Campinas também. Ele pode até dizer aí, ó, pra não dizer que eu tô mentindo. Tem uma vez que nós foi fazer um evento lá da Gospel Play, que ele fazia bastante evento junto com os manos do Dinastia, um monte de gente, um monte de galera lá, né? Aí ele abriu o culto, né? Que é a igreja dele, né? Abriu o culto lá. Aí ele falou assim, Dentinho, tá na sua mão, cuida, tá na Segura conta do tuas culto. mãos. Nossa! Responsabilidade, hein? Isso eu não esqueço jamais. Antônio Barbosa, Antônio é o reverendo Barbosa. Antônio Barbosa. Grande abraço aí, Antônio Barbosa, meu irmão. Deus abençoe sua vida poderosamente. Eu quero aqui mandar aí graça e paz, a irmã Ellen Bispo. A Ellen Bispo é a esposa de um grande amigo meu aí, o William. William, forte abraço Amém. também pra você, meu querido, em nome de Jesus aí. Deus abençoe sua vida. Valentina é filha do casal. O Brian Christian também. Manda um abraço pra mim, hein, Brian Christian. Deus abençoe a tua vida poderosamente, mano. Tamo junto, é nóis, viu? Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a E Deus. também tem o Marcelo aí, ó.
falou que tem uma letra já e pra mim produzir uma beat. Eita, glória, aí. Pode mandar a letra aí que a gente produz aqui. Tá em ótimas mãos aí, viu? Mandentinho aí é fera no que faz. Ah lá, o Antônio Barbosa aí falou assim, é verdade, meu amigo, olha lá. É nóis. Ô, pastor, fala qual cidade aí você está de Portugal, o Cris também, né? Que está fora também, eu sei, tô ligado que ele tá fora. Manda aí a cidade aí que a gente revela aqui, amém? Amém. Glória a Deus. Meu irmão, Mandentinho, eu quero aqui falar entre nós dois agora aqui. Eu e você e eu aqui, o Espírito Santo de Deus aqui, em nome de Jesus. Sei que o ano de 2021 foi fácil para muita gente, né? Muita gente aí, tivemos muitas perdas devido aí à pandemia. Mas eu quero que você fale pra gente aqui, como que foi aí seu ano de 2021? Como você terminou o ano de 2021? Qual era a sua visão? Bom, pra mim, o ano 2021 foi um ano tipo assim, que eu não vou dizer que foi desagradável, não foi. Porque se a gente falar que foi desagradável, a gente está indo contra Deus, contra a vontade de Deus. Porque se Deus planejou nossa vida desde o início, tenho certeza que Deus planejou 2021 para nós, né, o que a gente tinha que passar. Eu falo bastante sobre isso aí, eu estava falando com o meu pastor Fernando, que tem coisas na nossa vida que a gente decide o que a gente quer. Nós temos o nosso livre-arbítrio para decidir o que a gente quer. Se 2021, para mim, foi tranquilo, não vou dizer que foi ruim, foi tranquilo. Graças a Deus estou bem empregado, não reclamo, eu gosto bastante do meu trabalho e tem bastante amigos, né, que a gente pode conversar. E eu digo que 2021 para mim foi um ano que, tipo assim, que teve bastante luta. Não sei, porque eu não sei que, tipo assim, que se essa luta foi luta, sabe, aquelas lutas que muita gente fala assim, eu tô lutando, tô morrendo na praia, não tô conseguindo. Eu acho que pra mim, graças a Deus, eu consegui. Eu venci 2021, não é à toa que eu estou vivo, né? Estou com saúde, graças a Deus. E 2022, pra mim, tenho certeza que vai ser um ano de mais experiência ainda, porque o que a gente aprende no ano 2021, a gente leva para 2022 para melhorar. A gente pega os erros que a gente tem no ano que passou, para que possa chegar nesse outro ano com mais experiência. Amém? Então, para mim, 2021 foi bom, maravilhoso. E 2022 tenho certeza que vai ser melhor ainda. Exatamente, isso que eu ia falar pra você agora, eu ia te perguntar. E como você entrou em 2022? 2022, nossa, eu tô entrando, você tá ligado, né? Eu não vou contar muitos detalhes, mas... O bom disso tudo, gente, que a gente começamos uma amizade, a gente estamos convivendo sempre, então a gente sabe como a pessoa tá, como não tá, sempre tá compartilhando, assim, sabe? E eu creio que Dentinho aí tem muitas coisas pra falar aí, deixa você falar, vamos falar nada não. Eu acho que, tipo assim, 2022 pra mim tá um ano diferente. Você tá ligado que muitas coisas que aconteceram na minha vida já do início já, né? Eu não vou nem contar, então quer dizer, muitas coisas que eu já tô passando já em 2022. Que eu não vou dizer que é uma... como fala? Coisa ruim. Eu não vou dizer, foi decisões. Foi tomada de decisões. Foi... como eu disse, né? Pelo livre-arbítrio decidimos aquilo que a gente almeja para o nosso ano. Então, quer dizer, algumas coisas de 2022 que estou iniciando por algum propósito, eu sei que vai ter. Então, quer dizer, tenho certeza que 2022 vai daí para frente, muitas coisas vão ocorrer em 2022. É o início, não vou dizer que vai estar acontecendo, como fala, muitas coisas, testemunho, não tenho muita coisa para contar por testemunho porque está iniciando, né? Estão em fevereiro ainda. E até lá, deixa as águas rolar, a gente vai tentando, lutando, até chegar no finalzinho para a gente contar no Senhor, muitas coisas, claro, para que muitas coisas a mais venham de boas e com os erros a gente poder acertar, né? Então, quer dizer, a gente está começando o início de 2022. E tenho certeza que dependendo da nossa caminhada,
vai ser boa ou ruim. Então a gente tem que decidir. Amém, amém. É isso aí, véio. Glória a Deus, meu irmão. Ó, hoje é dia 4 de fevereiro, hoje é exatamente 8 horas e 20 minutos. Nós estamos aqui, né? Trabalhando para Cristo, né? É uma live que a gente estamos fazendo aqui, compartilhando o que o Espírito Santo coloca no nosso coração, com vários irmãos aí que estão acompanhando a live. E se estamos aqui essa noite é porque Deus permitiu. E há um propósito nisso, meu irmão. O que nós temos que fazer? Nos colocar à disposição do Espírito Santo, né? Para que isso aconteça. Então as lutas vão vir, obstáculos virão. O inimigo está furioso, ele não quer que a gente ganhe almas para Cristo. Ele não quer que o reino de Cristo expande, né? Então o propósito do evangelismo na quebrada, o sonho que está no coração, mano, é de chegar nas quebradas, sabe? Que o Espírito Santo, mano, o Espírito Santo venha transformar vidas ali, sabe? Imagina você, as quebradas sem maldade, sem crime, sem drogas. Imagina, cara. É isso que eu imagino, sabe? É isso que eu tenho no meu coração de poder ser essa ferramenta do Senhor. Então eu louvo a Deus, cara, pela vida que eu tive de pecados, né? E a vida que eu tenho hoje. Então eu creio em nome de Jesus que da nossa maneira simples, mas nós seremos ferramentas do Senhor, sabe? Existem pessoas que só conseguem fazer a obra do Senhor quando estão se destacando. Verdade. Infelizmente é assim. E hoje eu quero depois compartilhar com o irmão também, né, algo sobre isso aí também, sobre o evangelho de hoje, né, cara? O evangelho de hoje, infelizmente, ele está o quê? Está gerando muito aplausos e muitas riquezas, sabe? Então, a gente tem que nos colocar à disposição para a obra de Deus. Não é fácil, sabe? Não somos santos, né? Mas nós buscamos a nossa santidade todos os dias. Todos os dias temos que buscar a santidade. E com isso, deixar que Deus nos use da maneira que Ele quiser, do jeito que Ele quiser, aonde Ele quiser, sabe? E para que isso aconteça, a gente temos que lutar, a gente temos que correr. E eu quero aqui louvar a Deus por mais uma conquista que Deus permitiu na minha vida. Eu consegui mais uma ferramenta para poder trabalhar para Cristo, que é a minha carteirinha de capelão. Está aqui. Amém. Glória a Deus por isso aqui. Está aqui. Minha carteirinha de capelão é mais uma ferramenta que Deus permitiu que eu conquistasse para poder trabalhar para Ele. Em nome de Jesus, que através disso aqui a gente possa ganhar almas, né? Para o reino do Senhor, em nome de Jesus, né, Manete? Amém. E lembrando aí que o Antônio Barbosa, aí, o reverendo Antônio Barbosa, fala que está ao vivo lá de Caldas da Rainha, lá de Portugal. Caldas Amém? da Rainha. Para falar a verdade, eu não sei onde fica. Isso aqui fica em Portugal. Ele assim, faz mas algumas lives aí de vez em quando, mostrando da cidade. É bonita a cidade, eu top. gostei. E ele falou Não, aqui também, ó, acompanhar. ele falou aqui também, olha só, quer ver? Vamos ver, eu puxei aqui. Logo vocês vêm aqui na Sala Incruste de Portugal. Aleluia, Atenção, glória a hein? Deus. Oh, glória. Eis-me aqui, eu estou aqui para a obra do Senhor. Se tiver no coração de Deus aí, de a gente estar indo a Portugal aí, em nome de Jesus, nós vamos. Amém. Não, Manetinho? É isso aí. Aleluia. A gente mandou um salve aqui, acho que tá um pedido do Brian Cristiano, a gente mandou um abraço pra ele já. Mandou um abraço pra ele, mas manda outro de novo, Brian. Deus abençoe a tua vida poderosamente, meu irmão. Eu quero aqui também mandar um abraço, um forte abraço aí pro mano Ed Lima, conhecido popularmente como Neguinho. Esse Ed aí trabalha comigo na obra, né, ali no Sun Lake ali, né, na empreiteira Ignaias, né, mano Ed. Forte abraço, Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua família, em nome de Jesus. Vamos de som então? Vamos de som, meu querido. Amém, Vamos adorar. lá. Não é rap, é adoração, meu querido. A Bíblia é a voz de Deus. E nela Deus fala que te aceita assim, como você é. Não importa se você fuma um baseado, se bebe uns drinks ou se curte uma rave. Jesus veio ao mundo pelos pecadores, para libertar os cativos. Se entregue a Ele como estás. O que você está vivendo hoje ainda não é o ponto final da sua vida. É apenas uma vírgula.
O dono do mundo te aceita desse seu jeito, cheio de defeito feio e sem dinheiro. Não importa se é fumante ou viciado na bebida. Ei jovem, ele te ama e quer mudar a sua vida. Talvez lá fora cê teve uma alegria, nas baladas dançava, curtia, se divertia. O problema era quando acordava no outro dia, se sentia pra baixo por dentro, estava vazia. Ia levando a vida assim a banho-maria, enganando a tristeza com uma falsa alegria. Mas nesta noite eu te trago as boas novas. Deus manda eu te dizer que vai mudar a sua história, que chega de tristeza de andar cabisbaixo, que tudo que te afliges hoje cai por terra abaixo. Você não nasceu pra sofrer, o mundo engana, ele te chama nesta noite, saiba que Jesus te ama. Como cristão eu devo amar como Jesus me amou. Eu era ruim, mesmo assim me aceitou, me abraçou, me acolheu, devolveu minha alegria quando todos me deixaram abandonado na subida. Lembro dos tais amigos, era altos rolê da hora, e a maioria eu bancava, ficava na bota, mó covardia. Tinha vários comigo na croca, que até sorria e me dava tapinha nas costas. Eu não sou santo, mas trair eu também nunca fui. Derramei sangue, andei armado, sim, eu era ruim. Odiava crente e não carregava minha cruz, e de certa forma até cuspi na face de Jesus. Valorizava quem não tava nem aí pra mim, e minha família que me amava eu fazia infeliz. Tive nas trevas, na lama, sozinho, perdido. Hoje eis-me aqui, sou liberto pelo amor de Cristo. E é por esse amor que hoje eu testifico, que pela graça fui alcançado, lavado e remido. Tava perdido, sem rumo e sem saída, e mal sabia eu que a minha história já estava escrita. Mas pela palavra Deus cumpre o seu papel, te dá o livre-arbítrio, mas quer te levar pro céu. Bebidas e cigarros, uns goles e uns tragos, e o fôlego que me foi dado aos poucos sendo sufocado. E as amizades multiplicavam em bares, e mesas de bilhares distanciavam os altares. Sei que minha mãe sofria, mas Deus sofria mais, que além de mim também queria alcançar os meus pais. Eu me senti imundo, cheio de pecado e sujo. Jesus me aceitou como se eu fosse um homem puro. Hoje eu posso dizer que minha vida é outra, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Aleluias, glória a Deus. Que som da hora, hein, mano? Que som da hora. É. Amém, glória a Deus. Tentando, lutando com o microfone aqui, esse cabinho aqui, eu vou falar, hein? Meu pai do céu. É ao vivo, é ao vivo. É complicado. Mas amém. Mandando um salve aí também pro Ed Lima, que está na sintonia. Amém. Mais. Maicon Batista, salve. É isso aí, o Maicon é o motorista lá da Coca. Isso aí, meu motorista, Maicon Batista, graças a Deus. E vamos convidar qualquer dia ele pra estar aí também. Lembrando também, vou até aproveitar e fazer um merchan pra ele aí também. Amém, glória a Deus. A esposa dele, a Miriam, faz uns bolos perfeitos, olha confeiteira. aí. Tomara que o meu filho Rian não esteja assistindo esta live agora. Então escute. A Miriam aí, é a esposa do Maicon, né? E faz uns bolinhos perfeitos, hein? Bolo de aniversário, salgadinho. Enfim, você que queira bolo de aniversário, salgadinhos, é só falar aí com a gente aí do Evangelismo na Quebrada, certo? A gente passa o contato da Miriam e tenho certeza que você vai gostar dos bolos, dos salgados. E também a Miriam também esteve 2 vezes lá na... como chama? Rede Massa da... Rede Massa... esqueci o nome da apresentadora, é mole? Tem a Clara Pinheiro. Isso, Clara Pinheiro. Isso, agora sim, agora já...
Aí você esteve lá fazendo Não também fala. salgadinhos lá, bolo, essas coisas? Faz bolo, aí ela fez umas coisinhas lá. É, interessantes. olha aí, É que a gente gente. tava trabalhando, então aos poucos a gente conseguia ver, é mais o esposo dela conseguia ver, né? Mas a gente, pelo que eu vi lá, Olha aí, se você tiver louca, pensando. hein? Perfeito, hein? Aí, se estiver pensando em fazer um evento aí, fazer uma confraternização, ou também, se você quiser comprar um salgadinho para comer no final de semana com a família, então entre em contato aí conosco aí, com o Evangelismo na Quebrada, com o Dentinho, que nós vamos passar o contato dela para você estar adquirindo aí, ó, em nome de Jesus. E mandando um salve aí pra toda a família dele, o Maico aí, toda a família, Deus abençoe, né? E curte nossas lives, né? Compartilha Isso aí, nossas compartilha. lives. Amém? Compartilha em nome de Jesus aí. Amém? Mano, tem um fundo aí, coloca um fundo aí que a gente vai fazer agora aqui. Eu quero falar sobre algo muito importante. Do que é muito importante nas nossas vidas, né? Cristã. Eu quero perguntar pra você, mano, Dentinho. Eu quero fazer uma pergunta pra você e pra você que está acompanhando a nossa live também. Se você quiser mandar nos comentários. O que você acha do evangelho de hoje? Bom. Se prepara, gente. Lá vem pedrada. Tá ligado, Jake? Lá vem pedrada, se prepara. Mas é amém. isso aí, tem que ser transparente. Vai falando do apoio, aí eu já vou estar colocando um fundinho aqui. É isso aí. Então eu quero falar mais um pouco da RL Esportes. Eu deixei o telefone, o WhatsApp é o 4333670225. Fala com o Reinaldo. Se você quiser adquirir sua camisa aí para sua empresa, se você quiser fazer uma camisa aí para confraternização, seja o que for, fala com o Reinaldo lá no WhatsApp 33670225. Em nome de Jesus. Também tem Manela Music. Se você tem o sonho de estar gravando aí a sua música, se você tem este sonho no seu coração, fala com o Dentinho. Mano, o Dentinho aí, ele produz a sua música, então ele faz tudo para que este sonho se realize aí lá no Manela, aqui no Manela Music, né? É isso aí. Nós estamos em nome de Jesus. Amém. Amém. E eu gosto bastante desse fundo, hein? Top. Eu também acho top também. Perfeito. Mas então eu vou repetir a pergunta para você novamente, Mano Dentinho, e para você que está acompanhando nossa live. O que vocês acham do evangelho de hoje? Amém. Aqui, ó, deixa antes de falar sobre isso aí, vou falando do Instagram da Miriam Bolos e Doces, amém? @Miriane Bolo e Doces. Glória a Deus. E mandando também um rapaz aí, eu gosto de já mandar rapaz já, senão a pessoa fica esperando, achando que a gente não vai falar, né? Então, mas a gente fala já logo de cara, amém? Deixa eu ver aqui. A Regis Swelling, manda um abraço aí pra Gaúcha, amém? Um abraço pra você. Um abraço Swelling. aí, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a tua vida poderosamente. Então, você sabe que a gente trabalha bastante na área de evangelismo, né? E evangelismo, tanto a gente vai nos cultos. É complicado a gente falar sobre certas situações que Deus toca. Eu tenho certeza, Ricardo, eu tenho certeza que com você acontece as mesmas coisas. Quando você vai em algum culto, você vai em evangelismo de rua, você vê, Deus te alerta. Às vezes as pessoas falam assim, mas vai fazer crítica sobre algumas situações, sobre conduta cristã, sobre pessoas que vão para fazer o louvor, pessoas que ministram, pessoas que vão fazer o evangelismo que a gente faz. Vai fazer uma crítica, fala assim, não é crítica, mas eu tenho certeza que Deus vem alertar certas situações que fala assim, que não é viável fazer, tanto num culto, tanto num louvor, tanto num evangelismo, aquilo que a gente acha que está fazendo para Deus e não está fazendo para Deus. Você sabe muito bem que a gente vive isso aí no evangelismo, a gente vive isso no mundo cristão, e nós não somos perfeitos, para falar a verdade, nós não somos perfeitos, mas a gente tenta buscar a perfeição, a gente tenta buscar o lado espiritual, a gente tenta buscar a santidade. E às vezes, tipo assim, você vê coisas em culto que se assemelha a cultos mundanos, principalmente quando a gente começa a ministrar sobre
você vê eu falando bastante em eventos sobre rituais. Será que a gente, dentro da igreja, dentro do nosso templo, a gente, ou para Cristo, às vezes a gente está fazendo coisas que são rituais? Ou são situações de adoração a Deus? Será que a gente não está confundindo entre ritual e adoração? Eu quero falar para você, explica para quem estiver assistindo a gente o que é ritual, o que é adoração. Ritual é tudo aquilo que a gente faz diariamente, sabe? Todo dia a gente está fazendo aquilo ali, é um ritual, a gente já está fazendo um ritual. Vamos supor, a gente... Vou colocar um exemplo para a pessoa entender, para que pessoas sábias entendam e as pessoas que não estão buscando essa sabedoria, né, possam entender mais além. Uma hora ou outra a pessoa vai falar assim: opa, vou buscar aquilo que ele falou, sobre isso aí que ele falou. Vou tentar falar uma palavra sábia sobre isso aí. Tem coisas que, vamos supor, você vai em sua casa, correto? Vou colocar sobre isso aí, vou colocar como uma parábola. Igual o pastor Fernando fala, que eu que ministro através de parábolas. Então vou citar uma parábola. Ritual. Você chega na sua casa do seu trabalho. Você chega na sua casa, vai descansar, ou você vai fazer seus afazeres dentro de casa? De onde você chegou? Seu trabalho. O que você faz toda semana? Levanta, vai trabalhar e volta. Você levanta, vai trabalhar e volta. Isso é um ritual. Você está fazendo um ritual porque é rotina sua. Você tem que fazer isso aí. É seu trabalho. Você tem que fazer esse ritual de ir no seu trabalho, trabalhar e voltar. Beleza? Aí já basta para desenhar que a pessoa entenda sobre ritual. Adoração é totalmente diferente. Adoração o que é? É que nem eu falei pro pastor. Adoração o que é? Adorar é você cantar, louvar? Ou adoração é você falar assim: eu te adoro, meu Deus, eu te agradeço pelo dia de hoje, pelo meu trabalho, pela minha família, pela minha casa, pelas minhas finanças. Eu te adoro, meu Deus, pela minha doença, pelas minhas dificuldades, porque eu sei que você está me protegendo. Isso é uma adoração. Você está adorando a Deus, você está agradecendo a Deus. Isso é uma adoração. Oração o que é? A mesma coisa que a gente está fazendo hoje. Oratória. A gente está fazendo uma oratória. A gente está orando, a gente está conversando. A gente conversa dessa forma com Deus. Eu pego particularmente na minha vida, para a pessoa entender. Já estou falando para a pessoa entender. Estou falando através de parábola para a pessoa entender sobre evangelismo, sobre o que a gente está vivendo o cristianismo de hoje. Eu pego de experiência minha. Eu convivo sempre quando levanto e falo assim: Deus, proteja minha casa, proteja meu trabalho, proteja Edileuza no trabalho dela, enfim, que o Senhor venha abençoar, mas que seja feita a sua vontade, não a minha. Porque às vezes pode acontecer acidentes, pode acontecer. Se Deus autorizou certas situações na sua vida, você vai ter que aceitar. Se acontece qualquer coisa na sua vida, você vai perguntar para Deus: isso é porque eu errei ou porque o Senhor preparou isso para mim? Tem o caso de Jó. Amém? Eu falei isso a você agora. Nós temos aí Jó, né? A história de Jó. Entendeu? Então não preciso nem citar o que Jó falou. Se eu for começar a citar aqui, a história vai muito longe. Então, quer dizer, tem a história de Jó. E essas situações que a gente vê no cristianismo de hoje, eu acho que a gente está fazendo muito, muito ritual. Ritual para isso, ritual para aquilo lá. Fala para mim hoje, você considera Deus vivo? Deus vivo. Considera Deus vivo? Com certeza. Beleza. Para você chegar até ele hoje, como você faz? Oração. Você conversa. Conversa com Deus. Conversa com Deus. Beleza. Conversar com Deus, há necessidade de ritual? Jamais. E para conversar com você, eu precisei fazer um ritual para conversar com você? Para te cumprimentar? Não. Não tem ritual. Você vai entender. Por que eu falei que Deus é vivo?
porque você considera como Deus vivo. Você vai chegar e vai conversar com Ele naturalmente. O dia todo. Se você quiser, você conversa o dia inteiro. Conversa com Deus. Ele vai ter ouvido para te escutar o dia inteiro. Então, pra mim, isso eu tenho certeza, isso foi uma lição para mim. Não existe ritual para a gente conversar com Deus. Não existe. Tempos passados, sacerdócio. O véu foi rasgado, você tem livre acesso com Deus. Se você tem livre acesso com Deus, com Jesus Cristo, não é necessariamente rituais. Não é necessário. Muita gente pode falar assim, mas você está falando do quê? Fala assim, vai buscar. Vai buscar a sabedoria de Deus. Deus vai te dar sabedoria para poder entender aquilo que eu estou passando. Importante dizer que quem nos concedeu isso foi Jesus Cristo. Entendeu? Então, quer dizer, como que a gente vai criar um ritual? A gente vai fazer isso hoje para estar em situações para atentar a Deus. Não é necessário. Sacrifício não existe mais. O sacrifício já foi feito pelo Jesus Cristo. Sacrifício perfeito, não existe mais sacrifício. Então você já tem, Jesus Cristo já deu um livre acesso para você falar com Deus, o nosso Pai. Ele já deu esse livre acesso para a gente. Então, se a gente tem um livre acesso para falar com Deus, por que a gente vai ter que achar que a gente tem que fazer incenso? A gente vai ter que fazer um monte de maravilhismo, né? Para tentar atentar a presença de Deus. Se Deus está presente, como que a gente colocou na cabeça que a gente tem que fazer algo para atentar a Deus se Deus está presente na nossa vida, no nosso dia a dia? Então não tem nada que a gente faça para atentar a Deus se Deus está presente 24 horas. E ao derredor fica o inimigo. Quer dizer, ele não chega nem perto de você, só você abrir uma brecha para que ele chegue. Ele não vai chegar. Então como que a gente vai colocar na nossa cabeça que a gente tem que fazer rituais para agradar a Deus ou para atentar a presença de Deus? Não existe. Para mim não existe. Eu também acho que não. Eu acho não. Isso não existe. Não existe. Isso aí era no tempo da lei, antes do véu ser rasgado. Aí sim. Mas a partir do momento que o véu foi rasgado, acabou essa história. Ele está como você falou agora, ele está 24 horas ao nosso lado. Ele está 24 horas conosco, em nós, nosso coração, nossa vida. Tem uma vez que deu vontade de fazer algumas ministrações, fazer assim, me deu um exemplo. Vamos supor, você é Deus, você é Jesus Cristo. Você está aqui. Beleza. Quero falar com você. E aí, Jesus? Beleza? Como está seu dia hoje? E sabe como que eu fazia isso? Quando eu fazia mais isso, hoje em dia, você sabe, você fica na correria do dia a dia, é muita coisa desgastante, você acaba esquecendo desse lado. Não é para esquecer, mas a gente, no dia a dia que a gente corre... A gente acaba esquecendo, né? Devido à correria, devido às situações que a gente está vivendo no dia a dia, que nem você falou agora, a gente acaba passando batido, né, naquela ideia com o Pai, com Jesus ali. Você quer um exemplo? O que acontece quando eu era mais moleque? Eu não era convertido. Eu acreditava bastante em Deus. Como eu creio hoje, eu acreditava bastante. Sabe como fazia quando eu ia para casa da minha avó? Deus, vamos conversar um pouco até eu chegar na casa da minha avó? Ia caminhando, era longinho a casa da minha avó. Eu saía da minha casa até a casa da minha avó. Falei, Deus, como foi seu dia hoje? Conversando. Tenho certeza que está sendo desgastante, né? Muita gente falando isso, eu falava dessa forma. Então, quer dizer, olha só, para ver. Se eu aprendi quando era moleque, não tinha muita coisa na cabeça, não tinha trabalho, não tinha, sabe, preocupações com nada, e eu conversava com Deus. Eu conversava dessa forma com Deus. Se eu tinha essa ideia de quando era criança, por que eu teria que perder hoje? Não teria que perder, porque eu conversava com Deus a mesma coisa que eu estou conversando com você. Como eu converso com qualquer um do serviço, em algum trabalho. E eu vou conversar com Deus, olha, eu posso estar dentro do caminhão e falar assim, quando eu estava no caminhão, muitas pessoas sabem que eu trabalho na Coca. Às vezes quando eu estava no caminhão, sabe o que eu fazia? Sobrava, vamos supor, eu trabalho em 2. Sobrava um cantinho no caminhão, eu falei assim, Deus, senta do nosso lado e acompanha. Imagina, então você fica logo a hora que você acorda, até o seu trabalho, pensando em Deus. Fala assim, Deus, você está me acompanhando, senta aqui do lado, aí sei lá. Eu tirava até minha mochila, não queria nada ali onde ele está sentado. Entendeu? Eu tirava tudo. Aí, quer dizer, até hoje eu fico pensando dessa mesma forma. Quer dizer, isso está dentro de mim. Eu fico pensando,
esse lugarzinho aqui é pra Deus sentar. Tem que tirar e deixar. Às vezes vai 3, mas você fica pensando, fala, Deus, preenche com essa presença. Mas seu lugar está reservado. Entendeu? Então, quer dizer, pra mim não existe rituais pra gente chegar até Deus. Não existe. Não tem como você falar assim, ou você é de Deus ou não é. Ou você crê que Ele está vivo e conversa com Ele naturalmente, ou não faça nada. Se você não crê, você acha que tem que fazer peripécias para agradar a Deus, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, não, vou agradar a Deus dessa forma, vou agradar a Deus dessa maneira. Até em louvor, eu sou bem crítico sobre louvor, sou bem crítico. Você quer um exemplo que eu coloquei no exemplo do louvor? Antes, muita gente, até eu, fazia isso. Eu falei assim, a gente tenta fazer perfeito para Deus, mas a gente vai louvar hoje, mas se eu errar, Deus vai aceitar. Se eu errar, hoje, antes, né, quando eu falava isso, hoje em dia, se eu errar, não, eu tenho que acertar. Eu tenho que fazer perfeito para Deus. Olha aí, deixa eu só comentar aqui que o Maico colocou aqui, o Maico Batista. Adoração é um amor dedicado totalmente a Deus e darmos nossa prioridade a Ele, independente das circunstâncias ou situações. Quando Ele faz, Ele é Deus. Quando Ele não faz, Ele continua sendo Deus. Como diz aquele louvor, né? Deixa eu ver aqui. Continua sendo Deus. Ele é soberano nos tempos. Nós temos liberdade para falar com Ele. Basta que nos o convidamos para estar conosco a todo tempo. Ele é fiel, não nos deixa nunca. Louvar a Ele é lembrarmos o quanto Ele é bom e tudo o que Ele faz, tudo que Ele fez e faz por nós. Podemos adorar, cantando, louvando, orando, se for de todo o nosso coração. Ele recebe. Amém. Isso aí, mano. Glória a Deus, é isso aí mesmo. Então, quer dizer, tem coisa que tipo assim que eu hoje em dia eu vivo um evangelho, um cristianismo diferente da cabeça de pessoas. O pastor mesmo direto eu falo para ele, assim, eu vivo bem diferente de todo mundo, né? Eu vivo bem diferente da ideia do tempo. Vivo bem diferente, minha ideia é totalmente diferente, não tem igual, sabe? Eu não coloco a mesma coisa. Porque sabe o que Deus mostra pra mim? Sempre quando eu vou e vejo que tem ideias que não batem com a ideia de Deus, Deus fala assim, tão cego, estão vivendo uma coisa que tipo assim, que são doutrinados a viver. Acho que Deus olha lá do céu e fala, meu Deus. Praticamente é isso. Ele fala assim, nossa, o que estão fazendo? Fala assim, não basta vir conversar comigo, precisa de tanta coisa. Igual do louvor, que nem eu falei do louvor. Antes eu chegava assim e falava assim, Deus vai receber. Hoje em dia eu falo assim, Deus vai receber nada. Sabe por quê? Compara. Vou colocar 2 exemplos. Eu gosto de colocar 2 exemplos para desenhar a ideia. Vou colocar o primeiro exemplo. Tem um evento secular que é da Sandy Júnior. Sabe quanto tempo eles demoram para ensaiar? Para se apresentar? Bom, todo show secular é assim. Eles demoram 1 hora, 2 horas para estar se preparando para o evento. E como que a gente vai se preparar hoje no cristianismo? 10 minutos, 5 minutos, vamos tocar já. Já tá bom já. Já tá bom. Não tá bom. Aí vai e erra e fala assim, Deus recebe. Como que Deus vai receber um louvor de qualquer maneira? Como que Deus vai receber uma música cantada de qualquer maneira? Não existe, não tem como. Deus ele não exige o dom, sabe assim, perfeição, não. Tem que ser de coração, né? De coração, né? De qualquer maneira, né? De qualquer maneira. Mas tem que ser do coração. E o duro que tiver, se a gente colocar dessa maneira também, a pessoa se abraça essa ideia, vou fazer, mas não é. Deus sabe o som do coração de cada um. Deus sabe quem é quem está adorando de verdade ou quem está adorando com preguiça. Entendeu? Outro exemplo. Esse é o segundo exemplo, só que você é melhor ainda do que eu falei agora. Você vai estudar. Você tira uma faculdade de médico. Você é um cirurgião, correto? Você vai ter uma operação de coração. Você vai lá, corta a pessoa e vai operar o coração. Você vai operar de qualquer maneira e falar assim que o coração já está ali, já não dá nada, vai funcionar da mesma forma? Ou você vai fazer com que o coração funcione perfeito?
Fazer que o coração funcione perfeito, né? Perfeito. Com certeza. Você não pode haver erros. Não, Se jamais. haver erro, a pessoa morre. Beleza. E por que para Deus a gente tem que fazer de qualquer forma? Se um cirurgião tem que fazer a cirurgia perfeita, é porque a gente tem que fazer ao contrário para Deus. A gente tem que fazer de qualquer maneira e Ele vai aceitar. Se o coração, numa cirurgia qualquer, não aceita de qualquer maneira, por que Deus vai aceitar o restante? Aleluia, isso mesmo. Entendeu? Então, quer dizer, eu falo por mim, falo assim, ó, que hoje o cristianismo está dessa maneira. Errar, todo mundo erra, todo mundo comete pecados. Todo mundo comete pecado. Ninguém está à mercê de não cometer pecado. Todo mundo está à mercê. Se Jesus Cristo fala assim, o mundo já é do maligno, mas a gente não é do maligno. O mundo já é do maligno, mas nós não somos do maligno. Se você é do maligno, desde que você aceite ser dele. A gente é de Cristo. A gente foi feito por Cristo, imagem e semelhança de Cristo, e não imagem e semelhança do inimigo. O inimigo só distorceu aquilo que Deus fez, Deus criou. Mas nada que a gente faça hoje na Terra, mesmo que o mundo seja dominado pelo inimigo, a gente não é do inimigo, desde que você não queira ser dele, seja de Cristo. Entendeu? Então, quer dizer, não tem como a pessoa falar assim, é igual que eu falei ontem pro pastor também. Falei assim, esse é bom para falar sobre evangelismo, sobre a vida cristã de hoje. Pessoas se afastam do templo e já acha que afastando do templo vai para o mundo e vai se embriagar, vai voltar a se prostituir, vai voltar a usar droga, vai morar na rua, achando que o templo é o templo de salvação. Então, uma coisa eu te digo, você nunca fez parte de Cristo. Sabe por quê? Porque se você fizer parte de Cristo, é que nem eu falei para o pastor ontem, eu falei assim, eu posso estar 3 meses sem vir no templo, mas dessa maneira eu nunca me afastei de Cristo. Eu nunca vou voltar àquilo que eu era antes. Por quê? Porque eu tenho Cristo, tenho temor a Cristo, tenho paixão de Cristo na minha vida. Então nada disso vai fazer eu mudar, nada disso vai fazer eu mudar de ideia, mudar de conceito. Eu vou para o mundo porque eu abandonei o templo. O templo não é salvação, pedra e concreto e aço não é salvação. Quem é salvação é Cristo, correto? Então, quer dizer, nada disso vai fazer mudar a minha cabeça. Então, pessoas que acham que dessa maneira que se afastaram, acham que dessa maneira, largando o templo, vai abandonar a Cristo, nunca foi de Cristo. Foi do templo, nunca foi de Cristo. Ele foi do concreto e aço, mas nunca do espiritual em Cristo. Só isso, entendeu? Então, quer dizer, se eu for contar muitas histórias que a gente, infelizmente, a gente vê, a gente fica o dia inteiro aqui contando sobre história. Eu não vou aprofundar muito sobre situações, né? Mas o que eu passei, o que eu pincelei, que Deus me tocou no meu coração, foi dessa forma. Então, quer dizer, a gente observa o espiritual, a gente sonda o nosso eu, vê se o nosso eu está correto com Cristo. Se não estiver correto, tenta, pelo menos, se esforça para melhorar, porque Deus conhece aquele que se esforça, mas aquele que todo dia prevalece a mesma coisa, prevalece a mentira, prevalece naquela situação, falando assim, mais para frente Deus vai melhorar, ele está errado. Então, se você está no erro, se seu coração pede mudança, Deus vê. Mas se seu coração não pede mudança e ficou, vou melhorar outro dia, vou melhorar amanhã. É a mesma coisa com drogado. Usar droga hoje, vai usar droga amanhã de novo. Eu vou usar mais uma, aí outro dia eu melhoro. Amanhã eu paro, é o último dia. E lembrando em droga também, eu citei isso para um amigo meu, Marlon, quando eu tava com ele no caminhão. Tem pessoas que vão falar assim, pastor, ore por mim. Amém. O pastor vai orar. Aí de repente, no outro dia, na outra semana, a mesma pessoa volta. Fala pra mim, você que já esteve no mundo das drogas, isso não é um vício? Isso é um vício. Deus é droga? Não. Vamos supor, como que de uma semana depois, você curado, Deus orou por você, você se sentiu liberto, como você vai voltar para a mesma situação de novo?
numa droga, não está achando que é uma droga? Então você não está sendo limpo. Você está usando aquela motivação, aquele momento aquela situação de tranquilidade. Mas não está buscando a melhora para si. Ela está achando que isso aí é uma droga, um alívio momentâneo. Mas Deus não é alívio momentâneo, não é nenhuma droga. Não, a palavra de Deus diz, né? Jesus falou que conhecereis a verdade vos libertará. Então essa pessoa que quando acontece isso, é sinal que a pessoa verdadeiramente ela não conheceu ainda Cristo. Porque quando a gente verdadeiramente conhece a Cristo, conhece a verdade, nós somos libertos, né? Para a honra e a glória do Senhor, hoje eu sou liberto da cocaína, sou liberto, eu já usei muitos tipos de drogas. Já vou fazer uma live aqui contando meu testemunho. Eu nasci de um relacionamento conturbado, não abençoado, né? Então teve muitas brigas, muitas traições do meu pai, sabe? Eu fui morar com os meus avós, não tinha meu pai para proteger meus irmãos, e eu tive que ali ser meio que pai dos meus irmãos na rua, aprender a brigar, aprender a defender os meus irmãos, né, da rua. E sabe, eu conheci as drogas cedo, tive amizade que me levou para morar na rua. Foi uma escolha minha, porque minha família estava, minha avó estava ali com as portas abertas. Eu decidi ir morar na rua através dessas amizades. Conheci a droga, conheci a rua, conheci a cadeia, então assim, eu passei por muitas situações na minha vida, sabe? O inimigo tentou frustrar esses planos de Deus na minha vida, mas para a honra e a glória do Senhor, eu estou aqui hoje, né? Amém. Falando, trabalhando para Cristo, para Deus, para o reino do Senhor. Então é assim, não porque eu sou merecedor, não. Estou aqui pela misericórdia de Deus. E eu creio que você que está hoje nos assistindo, nos ouvindo aí, acompanhando a nossa live, que vai assistir, né, depois, se você conhece alguém que está nesse mundo de drogas, nesse mundo do crime, que você fala, isso aí não tem mais jeito, isso aí acabou, isso aí o fim dele Mano, vou te falar uma coisa pra você. Eu também passei por isso. Muitas pessoas olharam pra mim e falaram, não, isso aí já era. Falava pra minha esposa, por que você está com esse cara ainda? O que você quer com esse homem ainda? Esse rapaz, esse cara não tem mais nada, vai te oferecer, não te oferece nada, só te faz sofrer, né? A minha sogra mesmo, quando eu comecei o relacionamento com a minha esposa, ela era totalmente contra, ela brigava, mas hoje é uma segunda mãe para mim, Dona Angeleusa, minha sogra. Dona Angeleusa, Deus abençoe a sua vida poderosamente, te amo, minha sogra, né? Tomara que domingo a gente vai estar novamente. Todo domingo eu vou para a casa da minha sogra, com a minha esposa, Amém. filar uma boia da minha sogra. Então assim, hoje eu sou liberto, porque eu tive um encontro com Jesus, eu realmente conheci a verdade, é onde eu fui liberto, sabe? Então, mas assim, no começo foi difícil, Mandetinho. Imagina. No começo foi difícil. Eu cheguei a ter que... Eu fui pra igreja drogado. Eu cheguei pra igreja drogado, com um pino de cocaína no bolso, sabe? Então, só que querendo mudança, né? Sabendo que eu precisava de Jesus. Amém. Somente Ele podia me libertar daquela situação, daquela vida que eu estava vivendo. Eu sabia que Ele era a verdade que estava na Bíblia ali, que liberta. Então, onde eu fui, que eu comecei a ir para a igreja mesmo drogado, o diabo tentando frustrar, né, essa reconciliação minha com Cristo, né? Mas para a honra e a glória do Senhor, Ele foi derrotado. Hoje eu estou aqui, né? Deus colocou esse ministério do evangelismo na quebrada, né, em nossos cuidados, né? Você também, ele está junto comigo novamente aí, né? Aqueles irmãos que começou também, o irmão Marcelo, o irmão Vitor, o irmão Helder, todos esses irmãos também que passou com a gente aí, né? Que continuam também, mas estão agora em outra caminhada aí, mas também para o reino também, que Deus abençoe a vida deles em nome de Jesus, sabe? Então nós temos esse propósito. Então, se você conhece alguém, irmão, não desista dele, sabe? Então pague um preço por ele em oração, sabe? Esteja sempre ao lado dele. Se você vê ele caído, cara, não aponta não falou assim, não tem mais jeito, não vira as costas não, mano, entendeu? Vai lá, abraça, troca uma ideia com ele, vê o que ele tá precisando. Às vezes aquela pessoa que tá ali, ela não quer ouvir. As pessoas confundem, Mandentinho, de quando vê uma pessoa nessa situação, chegar lá quer falar.
Ei, você tem que mudar. Ei, Jesus te ama. Mano, vou falar uma coisa pra você, uma experiência própria de uma pessoa que já viveu nessa vida, que já passou por isso. Não chega numa pessoa assim, não chega falando. Pergunta, como é teu nome? A pessoa vai falar, poxa, deixa ela falar. Porque às vezes a pessoa ela quer desabafar, ela quer falar, ela quer ser ouvida, sabe? Aí você pode fazer o que? Orar pela pessoa. Aí sim você vai falar de Jesus para ele. Mas primeiramente, deixa ela desabafar, sabe? Então, não desista, paga um preço, convide ele para ir para a igreja, sabe? Que Deus vai usar a sua vida aí para que essa vida seja transformada, né? Seja ganha para o reino dele, em nome de Jesus. Amém. Vamos estar de som aqui? Vamos lá, mas eu quero só falar, mano, só para fechar aqui, antes de soltar esse som aí, naquela pergunta que eu te fiz, que você respondeu agora aí sobre o evangelho de hoje. Olha só, eu achei uma mensagem aqui, um texto aqui que eu achei muito forte, eu quero compartilhar. Uma reflexão, na verdade, que fala de Pedro, né? Pedro, você poderia estar vendendo peixe, ser um grande empresário no mundo da pesca, mas foi chamado para pescar homens por Jesus, né? Pedro foi chamado por Jesus para pescar homens, e seu prêmio foi a crucificação. Interessante como o evangelho pregado pelos apóstolos causava perseguição e morte a eles. O evangelho de hoje gera aplausos e riquezas, infelizmente. Verdade. É isso aí. Ainda eu tô apanhando esse microfone. Nossa, tá dando bronca já. Amém. Vamos estar mandando salve aí também pra Silvana Gessé. Silvana Gessé, Edivaldo, essa é minha esposa. Amém. Silvana Gessé é minha Aí esposa. sim, hein? Te Aí, amo, tá meu vendo? amor. Deus abençoe a tua vida poderosamente. Edivaldo mandando um 10 aí, ó. 10. É nóis. Edivaldo. É o Nenê. Vou estar rolando um som aqui do Face a Face, Volta a Sonhar. Nossa. Olha, Deus, é top esse som. Nossa, tremendo, esse eu gostei. E a simplicidade do cara que fez o refrão, nem sei quem que é, mas é louco, hein? Não, é isso aí. Mano, presta atenção nesse som aí. Perfeito. Deus vai falar no teu coração agora, em nome de Jesus, através desse som aí. Se você perdeu seus sonhos, então volte a sonhar. Aleluias. E vai lá, se prepara, nego. Era sonho meu, era sonho meu. E vai lá, se prepara, nego. Era sonho meu, era sonho meu. Volta a sonhar. Ei, ei, volta a sonhar. Ei, ei. E eu vi sim, os pratos convite, o sonho de viver, de vencer, virou vitrine. Vou prosseguindo nessa longa caminhada. As donas, as naves, o crime virou rajada. E da quadrilha iludindo o caminho, no peito a tatu, ferido crucifixo. É pé na porta, canela seca guardado. Se reagir um abraço, é zica, é pau no gato. Sempre sonhei os carros e os pentes, não tapa na cara, moleque envolvente. Rolê na quebrada, já não sou o seu herói. Já não tamo de luxo, pagando de boy. E quem não quer, eu também quero um mundo mais feliz. Não vê mãe chorando e você cair no X. Pra nós voltar pra trás, é bala na cara. Parceiro mata parceiro, no crime não tem falha. Vai lá, se prepara, nego. Era sonho meu, era sonho meu. E vai lá, se prepara, nego. Era sonho meu, era sonho meu. Volta a sonhar. Ei, ei, volta a sonhar.
mão. Veloz, crime não para, 7 palmos do chão. Pra nós tá mal veneno, seja forte e fiel. O destino não é traçado, não é favo de mel. Favela tá a 1000, viver o crime é vala. Deus levanta o caído e orienta a molecada, mente concentrada. Quem é, não se divulga, a voz é um tiro, não para. E vai mantendo a conduta, voltando a sonhar e ter uma vida melhor, longe das guerras, do prato, da carreira de pó. E te prepara, nego, CPP nunca mais, porque o pai é justo, o inimigo é voraz. Começo a chorar e procura um melhor, sem brecha, sem vacilo, otário não tem dó e segue a caminhada. Não para nunca mais, porque o sonho é dele e ele que faz. E vai lá, se prepara, nego. Era sonho meu, era sonho meu. E vai lá, se prepara, nego. Era sonho meu, era sonho meu. Volta a sonhar. Volta a sonhar. Amém, glória a Deus. Face a face, volta. Oh, meu Pai. Face a face, volte Volta a a sonhar. Som tremendo, irmão. Glória a Deus por isso aí, viu? E continuando aqui, nossos salves aí, a gente Amém. queria mandar um salve pro DJ Adriano. Isso, com Di- certeza. DJ Adriano. DJ Top Adriano. o 1000, é 1000. Eu já falei assim, que esse é o top, DJ top 1000 de Londrina. Esse aí é top, mano. Aí se tiver fazer um evento aí, né, de evangelismo aí, mano, chama o DJ que vou falar pra você, mano, é da hora, é top mesmo, é usado por Deus aí, em nome de Jesus aí. E Amém. o DJ Adriano aí, ele tá fazendo um desafio aí, né, pra Páscoa Solidária, né, desafiando a você aí, está doando 2 caixinhas de bis, né, para que crianças aí sejam abençoadas aí. E eu já fiz a minha parte, já fiz a minha entrega, né, já passei lá no truque lá do açaí lá e deixei lá a minha doação lá, em nome Amém. de Jesus, né. Lembrando também da camiseta que está sendo sorteada aqui. A camiseta aí vai ser sorteada. RL. RL Esportes, né? Isso aí. Então já a gente vai divulgar aí. Quer em nome de divulgar Jesus. seu trabalho também? É só falar com a gente, né? Exatamente. Estamos com a aqui. Se gente. você está trabalhando para Cristo, se você tem um ministério, aqui é para divulgar o Evangelho de Cristo. Ah, claro. Meu, conta com nós, conta com o Evangelismo na Quebrada, né? Vem aqui ou manda mensagem pra gente no WhatsApp, né? Seja como for. Mas vamos divulgar aí, né, o seu trabalho, o seu ministério em nome de Jesus. Em nome de Jesus, vou dar um jeito nesse cabo ainda. Amém, não? É. Creio. Para não esquecer também, acabei esquecendo de falar esse detalhe. Você que quer mandar seu salve via WhatsApp, dá para mandar. Com a gente certeza. solta sua voz aqui, ó, via WhatsApp, é só mandar pelo WhatsApp aqui, ó, meu WhatsApp já tá aberto, né? Manda a sua voz, manda seu salve via WhatsApp, que eu solto sua voz aqui. Não vai pôr aqui na live aqui, ó. Amém? E lembrando também, se você, pastor, quer mandar sua mensagem, quer falar algo de Deus, né? Que Deus tenha tocado no seu coração, o espaço está aqui, aberto. Amém? As portas do Manela Music está aberta para Amém. você vir aqui e Evangelismo na compartilhar. Quebrada, estamos aí. E lembrando também, você que tem ministério de louvor, quer soltar seu som aqui? Manda. É Manda nóis. que a gente solta. É Esses nóis. sons aí é tudo que a gente vai pegando. É para glorificar o Senhor? Manda com nós aqui. Também Amém. a gente vai compartilhar. Tem alguma coisa aí? Senão eu vou soltar mais um som de um mano que é correria. É? Aham. Eita glória. Solta aí, mano. Solta Pode esse som ser? aí. Bom de Manutel? Manutel. Esse mano aí é poderoso. Esse mano aí é Isso aí. usado pelo Espírito Santo. Mas ó, antes de soltar esse som aí, mano, Aham. eu quero mandar um salve aqui pro mano Evandro, mano Brás, né? Infelizmente aí eles tinham o ministério do Louva Rap e aí foi desfeito aí, né? Mas há um propósito, né, sobre todas as coisas abaixo do céu,
né? Eu creio que Deus está trabalhando de forma diferente na vida de cada um aí. E vem coisa nova aí, em nome de Jesus. Mano Braz, Mano Evandro, Deus abençoe a vida de vocês, em nome de Jesus. É nós, estamos juntos, conta com o Evangelismo na Quebrada sempre. Bom, então, lembrando que tem na nossa listagem aqui, ó, pelo tempo, vamos ver aqui, a gente dá pra fazer. Tem Manutel, tem Resistência MCs. É nós. Então os caras já tá aqui. E também temos o Natan, né? Mano Natan Claro, não Chagas. pode esquecer. O Natan também tá aqui também na playlist minha aqui, ó, que eu fiz. E você que quer fazer parte dessa playlist, né? Manda seu som aqui que a gente toca. Lembrando que pelo WhatsApp 984531971 DDD 43, repetindo 43 984531971, certo? Ou se não, vai o WhatsApp também do Evangelismo na Quebrada. Claro, pode falar. No 43984372576. Repetindo então? 984372576. Manutel, uma só mensagem? Manutel. Uma só mensagem. Uma só mensagem. Uma só mensagem. Não existe amor, não existe compaixão, não existe misericórdia. Esse mundão, irmão, é cada um por si, é Deus por todos. Humanidade amar já não consegue se olhar no olho. É tanta ganância pelos potes de ouro que querem te ver pelas costas com uma corda no pescoço. Tá ficando louco, inversão de valores. Descendentes de Caim que fabricam guerra, que promovem dores. Não herdarão a terra prometida, que mana leite e mel. São homens homicidas de semblantes duros, corações obstinados que escolheram viver as suas vidas em pecado. Serão julgados no grande tribunal de Cristo, provarão do gosto amargo do fel no dia do juízo. Quem tem ouvidos, ouça as palavras dessa profecia. É um aviso, eu anuncio. Uma só mensagem. Uma só mensagem. Uma só mensagem. Quem tem ouvidos, ouça as palavras do poeta mensageiro, do servo de Deus aqui que foi comprado e lavado pelo sangue do Cordeiro. É nós mesmo que tá nas missão, não desacredita. Nos barracos de madeira, nos presídios, nas quebradas da vida, resgatando os moleque mais veloz do que as viaturas dos polícia. É Deus quem guia, é Deus quem guia nossos passos, é Deus quem guia nossa voz, é Deus quem guia nossas vidas e com Ele não estamos sós. Rei bandido, me dê ouvidos. Jesus te ama, aposenta o gatilho, ainda há esperança pra você. Não está tudo perdido. Não está tudo perdido. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus e sua justiça. E sua justiça. E sua justiça. Aleluias, glória a Deus, uma só mensagem. Manutel, Deus abençoe a tua vida poderosamente. Na próxima live aqui eu creio que você vai estar aqui conosco em nome de Jesus. Amém? Mandetina daqui, dando um jeito aqui no cabo. Brigando aqui com o cabo aqui. Graças a Deus que na gravação não fica esse probleminha. Nossa, só aqui. Eu acho que eu tô movimentando demais e fica tudo juntinho aqui, né? Mas amém, glória a Deus. Vou acertar aqui. Agradecendo mesmo a todos que estão na sintonia com a gente, né? A gente tem a agradecer bastante aí. Obrigado, sinceramente, muito obrigado. Que Deus abençoe sua vida, a sua família, os seus ministérios. Vixe, sem palavras, obrigado mesmo, de coração mesmo. E você que está ajudando aí o ministério, é só compartilhar. Só compartilhar, é isso. Só compartilhar aí. Compartilha aí e deixa Deus te usar. Seja um evangelista também. É claro. Levando a palavra de Deus, a mensagem. Se achar que a gente está falando corretamente, compartilha. Se não acha que a gente não está fazendo nada correto, não compartilha. Não compartilha, é isso aí. Falou tudo, meu. Simples. Verdade, é isso mesmo. Né? Se o Espírito Santo te incomodar você compartilhar, você compartilha. Se ele não te incomodar, mano, não compartilha. É claro. Não compartilha, porque aqui é pro reino do Senhor. Amém. Em nome de Jesus.
Glória a Deus. Então é isso aí, mano. A gente Ah. vai estar encerrando. Eu quero louvar a Deus pela tua vida, que está nos acompanhando. No finalzinho aqui, quero fazer uma oração pela sua vida aí, em nome de Amém. Jesus. Tá? Mas antes disso aqui, a gente quer divulgar o ganhador da camisa, mano. Vamos lá. Da primeira camisa, na primeira live de 2022. Em nome de Jesus. Mano, o Dentinho vai soltar o nome aí do ganhador aí. Ele ganhou pela mensagem que ele mandou aqui, compartilhando com a gente aqui. Amém? Glória a Deus. Lembrando, RL Esportes que está presenteando você, ganhador, com essa camisa, em nome de Jesus. Se você tem a sua empresa e quer fazer a sua camisa aí, para a sua empresa, então você fala aí no WhatsApp aí no 433-670225. Lembrando, é só o WhatsApp, tá? Fala lá com o Reinaldo, que ele vai estar aí te atendendo aí e fazendo aí o seu pedido em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Raoni. Pastor Raoni, Deus abençoe a tua vida. Deus abençoe o ministério aí, discípulos. Pastor Fernando também, pastor Fernando, que é o pastor do Mano Dentinho aqui, Amém. da Pastora Grandiosa Núbia Luz. também. Pastora Núbia, Deus abençoe a tua vida poderosamente. Mateus, Deus abençoe a tua vida poderosamente, também em nome de Jesus. A minha família, minha esposa Silvana, meus filhos, a Rayane, o Rian, o Mike, os meus netos aí, o Brian e a Pietra. Glória a Deus. O Gabriel, meu filho também, o Leonardo, meu filho também. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. E o ganhador já está aí na tela aí, ó. Então põe na tela aí, mano. Olha lá. Quem é o ganhador? Maicon Alves Batista. Maicon Alves Batista. Parabéns, mano. A Amém. sua camisa, a gente vai entrar em contato com você. A gente vai estar entregando a sua camisa aí essa semana até quarta-feira, em nome de Jesus. Amém. Então, é isso mesmo, né? Só isso. Então, você quer fazer parte desse trabalho também, entre em contato com a gente. Tanto no evangelismo, precisa muita gente para trabalhar no evangelismo na quebrada. Cabinho. No evangelismo na quebrada, a gente precisa muito, muito mesmo a sua ajuda, né? Quero só falar algo aqui, mano. Você que está nos acompanhando aqui de Londrina e região de Cambebe, Porã, se você conhece alguém que precisa receber uma visita, fala conosco aí. A gente vai fazer aí essa visita aí em nome de Jesus. Agora que a gente também somos capelão, tá aqui. A gente vamos com o capelão aí fazer essa visita, fazer aconselhamento, em nome de Jesus. Amém? Mano Dentinho, Deus abençoe a tua vida poderosamente. Deus abençoe a tua casa. Deus abençoe a tua família, teu ministério. Tamo junto. Sexta-feira que vem, em nome de Jesus, é nós de novo? Com certeza, em nome de Jesus Cristo a gente vai estar. A luta minha. A minha luta não é só com a carne principal e potestade, é sobre os cabos também, ó. Aí. Aleluia. Não só o principado e potestade, é pelos cabos também que a Os gente cabos também. luta. Luta do dia a dia, luta com os cabos. Aí, ó. Amém? Então, eu tenho que agradecer a todos novamente, agradecer ao ganhador também, o Maicon Batista, que mandou essa mensagem. E vamos, da próxima vez, estar sorteando mais camiseta, mais algumas coisas que os apoiadores aí que estiver mandando pra gente, né? Que quiser apoiar, a gente sorteia aqui. Amém? E lembrando que sexta-feira, como você disse, né? Sexta-feira a gente está aqui de volta às 8 horas da noite. Às 8 horas né? da noite. Então a gente sempre vai tentar trazer alguém para testemunho, trazer um testemunho poderoso para a sua vida. Tá? E se você, que nem o Mondetinho falou, tem um som aí e quiser que a gente colocar aqui também para tocar, você compartilha com a gente aí, manda aí pra gente que a gente vai estar colocando também em nome de Jesus. Amém, em nome de Jesus. Então, obrigado, Deus abençoe, né? E faça aí como a gente pediu aí pra vocês. O Natan já tá aqui. Ô, Natan, foi até bom você entrar. A paz do Senhor. Paz do Senhor. Vou estar soltando depois, no finalzinho aí, já o som dele. Amém? Que Deus abençoe sua família. Vamos fechar também, com o Mano Natan, então. Vamos. Fechar com o Mano Natan. Fechar com chave de ouro. Ele falou assim, quer ver eu tocar o piano? Em nome de Jesus, um dia eu vou tocar. Receba essa unção do piano. Eu tava aqui, o Mano Natan tava aqui, ele tava tocando, viu? Ele sabe tocar sim, só precisa aperfeiçoar, mas ele sabe tocar. Né? Ainda vou tocar, em nome de Jesus ainda vou tocar. Eu gosto muito, pra falar a verdade, eu gosto muito de tocar, principalmente
piano. Amém. Então, teclado, piano, então quer dizer, eu gosto bastante. Amém. Então, mano, Natan, vou tocar o seu som aqui, certo? E Deus abençoe sua vida também. Esteja convidado para estar com a gente aí também. Tenho certeza Amém. que você Em tem nome de muita Jesus. coisa para falar de Deus. Ele gosta de fazer as lives dele lá com mensagens motivacionais, né? Então, parabéns para você aí. Amém? Amém. E esperando os pastores também virem estar aqui ministrando a palavra, amém? Eu creio que Glória a Deus. Deus vai trazer aí, né, soldados aí valentes. Mano, eu quero fazer uma pequena oração com você agora pra gente fechar, tá? Em nome de Jesus, que eu antes do mano soltar o som do Natan aqui, tá bom? Em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero aqui, Senhor, te agradecer por mais esta noite, Senhor, por mais esta live, se ela aconteceu porque o Senhor permitiu, Pai. E nós queremos que essa semente, Senhor, vai encontrar um terreno bom, Senhor, e vai frutificar, Pai. Vai frutificar em nome de Jesus a Tua palavra, Senhor. E eu creio que pessoas estão sendo alcançadas nesse momento, Senhor. Eu quero declarar sobre a vida dessas pessoas que estão assistindo e que vão assistir, Senhor, muitas bênçãos, papai querido, que haja libertação, haja cura, Senhor, haja restauração, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, amém. Amém. Vou estar já adicionando o som do Natan aí aqui também na playlist aqui, ó. É um som novo dele, né? Já tem clipe também no YouTube. Então esse som aí vai para vocês aí que estão na sintonia. Natan, Resgatando Almas. Participação, Thaís Molim, Quebrando as Correntes. É isso aí. Amém? Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Deus abençoe a todos em nome de Jesus até sexta-feira, a partir das 20 horas. Isso aí, 20 horas da noite. É nóis, Evangelismo na Quebrada. Vem com mais, Manela Music. De madrugada com a Bíblia Sagrada, minha mãe estava orando por mim. Falava assim: oh meu Deus, proteja todos nós, proteja o meu filho, o meu super-herói. Seu herói curtia um rap, fumava um beck do natural, mas baseado é a história que hoje eu escrevo em fato real. Sente a batida do coração, preste atenção no proceder. Seja firmão, levante cabeça, comece a fazer por merecer. Tempo atrás, bebia demais, fumava demais, cheirava demais. Hoje liberto pela glória de nossa memória, dos nossos pais. Meu pastor da Pentecostal me fez enxergar o caminho leal, onde a paz é celestial e a conversa é espiritual. Meu Deus me amou, só por ti, meu Senhor, onde a fé me tornou, eis aqui um gladiador. Quantas vezes que eu tava perdido na caminhada, quantas vezes ele me mostrava e eu nem acreditava. Quantas vezes ele falava tipo assim, né neguinho, levante a cabeça e luta até o fim. Não importa o espinho que atrapalha o seu caminho, entre flores de jasmim construi o seu jardim. Na selva de concreto os irmãos estão trancados, mas Deus tem a chave pra você ser libertado. Quantas vezes ele salvou o menino de rua, hoje prega na favela e procura sua cura. Nas dificuldades, ajoelhe e ora. Na depressão, ajoelhe e ora. Na provação, ajoelhe e ora. Esquece o mundão, a sua missão é agora. Como o Pai me deu, agora eu os envio. Sou prisioneira de Cristo, liberta eu sou. Tocada nas almas, carregada de almas espirituais. Ao resgate eu vou. Como o Pai me enviou, agora eu os envio. Sou prisioneira de Cristo, liberta eu sou. Tocada nas almas, carregada das almas espirituais. Ao resgate eu vou. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Com o joelho no chão, um soldado de pé, dividindo fardo com Jesus de Nazaré. Ficou leve, de um jugo suave, dos olhos ele tirou minhas traves. E se for pra falar, eu falo que nunca foi sorte, foi Deus. Venceu a morte e me fez com dom pra cantar pros seus. Toda honra e glória eterna ao meu Pai. Quando eu me humilho, ele me eleva. E que suba a ele bons aromas, toda adoração. Onde fui liberta de toda ilusão, hoje trava a visão e te dou a lição.
Agradeça, foca em Cristo, irmão. Não quero mais viver assim. Mundo louco, o ser humano enlouqueceu, se esqueceu dos mandamentos, se afastou de Deus. Mundo louco. O ser humano enlouqueceu, se esqueceu dos mandamentos, se afastou de Deus. Oh meu Deus, guia meus passos e me mostre o caminho, porque aqui é muita treta, é só pedras, é só espinhos. Mundo louco, muito louco, o ser humano enlouqueceu, se esqueceu dos mandamentos e se afastou de Deus. Será final dos tempos, o início do apocalipse, cotidiano violento, eu só vejo história triste. A mãe que espera com carinho o nascimento de um filho pra morrer de forma trágica na mira do inimigo. O demônio conspira, te põe na mira e gatilha e atira mais um tiro, último suspiro. O sangue escorre, o mandamento amar o próximo como a si mesmo não resolve. O revólver faz qualquer moleque se sentir o tal. Um homem, um animal, bem pior que racional, aí é mal. Ver irmão matando irmão, por maldade, por vingança ou pra se dizer ladrão. Um abraço de Judas, facada no peito, atinge o coração. Corpo deitado, sangue no chão, parou a respiração. Dona Maria que chora pelo filho, viciado nas drogas, enquanto o traficante desfila na rua de carro da hora. O maluco faz o filho, ao invés de assumir o cara vaza. A mina que aborta o filho, gravidez indesejada, homicídio, sequestro, bomba, arma nuclear, viatura com robô, programado pra matar. Ter dinheiro entra pro crime, é o sonho da molecada. E do outro lado, cemitério e a cadeia tá lotada. Mundo louco, muito louco, dominado pela ganância. O ser humano se esquece de Deus e cada vez mais aumenta a matança. Gente sem teto dorme no frio, gente com fome, braço vazio. Poucos com muitos, muitos com poucos, ganância de um, miséria de outro. Que Deus proteja quem tá no sufoco e dê forças pra viver nesse mundo louco. Mundo louco. O ser humano enlouqueceu, se esqueceu dos mandamentos, se afastou de Deus. Mundo louco. O ser humano enlouqueceu, se esqueceu dos mandamentos, se afastou de Deus. Mundo louco. O ser humano enlouqueceu, se esqueceu dos mandamentos, se afastou de Deus. Mundo louco. O ser humano enlouqueceu, se esqueceu dos mandamentos, se afastou de Deus. Senhor, me passa forte pra vencer no dia a dia, cotidiano na terra, maldade, patifaria. Ser humano não pensa, muito menos raciocina, simplesmente se condena quando engatilha atira. Louco, cabuloso, ser humano enlouqueceu, esqueceu dos mandamentos, se afastando de Deus. Ora pra ter a vitória, mas não lutar pra conquistar. O medo de perder tira a vontade de ganhar. Pede o Senhor, faz alegria, persistindo em chorar. Mas quem planta o mal no mundo mal colherá. Ignorância gera violência, te tornando fraco. Então pare e pense e analise seus fatos. O fato é consumado, você bem realista. Cada dia que se passa aumenta a estatística. Que o ser humano na terra ignora as palavras da Bíblia. Macumba, simpatia, não te salva, não te livra. A minha fé, ela é maior do que essas feitiçarias. Afasta de mim, Senhor, caminho da falsidade. Favorece-me com as tuas leis. Escolhi o caminho da felicidade, pois sei que com o Senhor vitória alcançarei. Pela luz que me ilumina, as estrelas que me guia, sei que a vitória vem um dia após outro dia. Então Senhor, proteja aqueles que estão no sufoco e me dê forças pra viver nesse mundo louco. Mundo louco. O ser humano enlouqueceu, se esqueceu dos mandamentos, se afastou de Deus. Mundo louco. O ser humano enlouqueceu, se esqueceu dos mandamentos, se afastou de Deus. Mundo louco. O ser humano enlouqueceu, se esqueceu dos mandamentos, se afastou de Deus. Mundo louco. O ser humano enlouqueceu, se esqueceu dos mandamentos, se afastou de Deus. Chupo, bala, chimo, periferia, instinto de rua, maloca função, atua nas ruas. Vai vendo o bagulho tá louco, ser humano, homem louco. O mundo gira, vai vagabundo, pense para, não se mata esquina, pedala, tá, mata. Criatividade no rap, é ver o meu povo cantando meu som, satisfação, irmão. O mundão louco, se afundando aos poucos. Irmão matar irmão, vivendo no sufoco. Desnorteado na vida, drogado, viciado, chapado, noiado. Simulou, latrou, errou, é Gonzolândia, não. Não se ilude no crime, não se discute no ringue, favela, calibre, revive. Um brinde pra nós, dinheiro no bolso, satisfação é a voz. Os guerreiros renascem, saúde, muita atitude, não pague pra ver, não tô criando pânico, tá sinistro. O dia a dia da periferia, tá sinistro. Sobrevivo na batalha sangrenta, entre a cruz e a espada, a navalha. Com muito amor, Jesus chorou na fé, louvado seja o meu Senhor, que me guie na cabeiragem da vida, mundo moderno programado pra matar. Se passei lá, a matemática projeta século 21, dinheiro eu quero nas ruas fumando pura loucura.
loucura, fissura. Não se iluda, o rap atua, sou real, mente criminal. Por favor, fode o rapaz, demorou. Vai vendo o bagulho sustenta, vamos na fé que arrebenta. Que Deus proteja aquele que tá no sufoco, enquanto eu faço uma oração pra sobreviver nesse mundão louco. Mundão louco, ser humano enlouqueceu, se esqueceu dos mandamentos, se afastou de Deus. Mundão louco, O ser humano enlouqueceu, se esqueceu dos mandamentos, se afastou de Deus. mundão louco, O ser humano enlouqueceu, se esqueceu dos mandamentos, se afastou de Deus. mundão louco. O ser humano enlouqueceu, se esqueceu dos mandamentos, se afastou de Deus. Se afastou de Deus, se afastou de Deus, se afastou de Deus. Se afastou de Deus, se afastou de Deus, se afastou de Deus. O que você está vendo agora não são imagens de uma cena de guerra. Ali é o verdadeiro inferno. Não são imagens da destruição típica das batalhas armadas. Nada como os conflitos na Síria, na Líbia ou no Iraque. Aqui, guerra é outra. Pode fechar o olho e acordar no outro dia, como você não pode nem acordar. Aperta o play, solta nós, tô na pista, tô veloz, acelera o motor, que a rima é feroz. Na rua da cidade, o grave é que ecoa, batida de tabela, a peruca da coroa. Na moral, a 1000 graus de responsa ser igual, humildade, receita que é rap nacional. Miliano e correria, procurando uma saída, da esquina nunca vejo, nem me envolvo nessa fita. Brisa que me envolve é da ilha que é sempre não aquela que te envolve da tarina ou pó branco. Fale o que quiser, sou careta e sou a pampa. Motor acelero, vem com nós, Deus te chama. Uma luta permanente contra a dependência química. Zumbis, pessoas magras, estão usando drogas porque o corpo deles. Vem com nós na missão. Vem com nós na missão. Vem com nós na missão. Atenção, chamado, obedece, então avança. Vem com nós na missão. Vem com nós na missão. Vem com nós na missão. Atenção, chamado, obedece, então avança. Pista liberada, sou piloto chapa quente. A rima que alimenta o motor aqui nós sente. Quem pensou se enganou, na subida vai parar. 4.4, coração põe as bielas pra pular. Lado a lado, adrenalina é frenética. Galera contagia, mudando a atmosfera. Vem que vem com nós fazer parte da emoção. Que tá na pista, se prepare, estamos juntos, sangue bom. Trollado nesse monte, em várias fitas pra contar. De Porto Alegre a BH, muita história pra somar. A estrada perigosa, todo instante estou alerta. Prefiro o teto lado na descida do Banguela. Vão pelo mundo inteiro e anunciem o Evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Vem com nós na missão. Vem com nós na missão. Vem com nós na missão. Atenção, chamado, obedece, então avança. Vem com nós na missão. Vem com nós na missão. Vem com nós na missão. Atenção, chamado, obedece, então avança. Vem com nós na missão. Vem com nós na missão. Vem com nós na missão. Atenção, chamado, obedece, então avança. Vem com nós na missão. Vem com nós na missão. Vem com nós na missão. Atenção, chamado, obedece, então avança. Graça e paz a todo o povo de Deus. Queridos, quem vos fala é o pastor Fernando. Eu gostaria de deixar uma reflexão ao seu coração, que se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, o capítulo de número 28 e o versículo de número 19. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
apostle. Can't miss. Look.